Você já ouviu falar que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Ou que a muralha da China pode ser vista do espaço? Esses são apenas alguns dos muitos mitos que todo mundo acredita, mas que na verdade não passam de pura desinformação. Hoje, vamos mergulhar fundo e desvendar 10 crenças populares que, apesar de muito repetidas, simplesmente não são verdadeiras. E o mais interessante, algumas dessas informações erradas foram passadas de geração em geração e até ensinadas em escolas. Mas agora chegou a hora de descobrir a verdade por trás dessas histórias e, claro, impressionar seus amigos com seu conhecimento atualizado. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu quero saber, qual é o mito mais absurdo que você já ouviu e acreditou? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler as respostas e interagir com vocês. Mito número 1. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia já foi tão repetida que muita gente ainda acredita que 90% do cérebro humano fica sem uso, como se fosse uma área bloqueada esperando para ser desbloqueada. Mas a verdade é completamente diferente. A neurociência já provou que usamos praticamente todas as partes do nosso cérebro ao longo do dia. Claro, não usamos tudo ao mesmo tempo, mas cada região tem uma função específica e é ativada conforme a necessidade. Por exemplo, quando você está conversando, algumas áreas responsáveis pela linguagem entram em ação, enquanto outras ficam mais ativas quando você está resolvendo um problema de matemática ou praticando um esporte. Esse mito provavelmente surgiu porque, antigamente, cientistas ainda não entendiam completamente o funcionamento do cérebro e acreditavam que apenas uma pequena parte dele estava realmente envolvida em processos conscientes. Mas estudos de neuroimagem mostram que, mesmo durante o sono, diversas áreas cerebrais estão ativas, regulando funções como respiração, batimentos cardíacos e processamento de memórias. E tem mais. Se realmente usássemos só 10% do cérebro, lesões em várias regiões não fariam diferença. Mas a gente sabe que não é assim. Acidentes ou doenças que afetam partes do cérebro podem ter consequências graves, provando que cada região tem um papel fundamental. Muitas pessoas gostam desse mito, porque ele dá a ideia de que temos um grande potencial inexplorado, como se pudéssemos desbloquear superpoderes se descobríssemos como acessar os outros 90%. Mas na prática, já usamos tudo o que temos, e o cérebro é tão eficiente que, em muitos casos, pode até se reorganizar para compensar danos causados por lesões. Agora que esse mito foi desmascarado, bora para o próximo. Mito número 2. Engolir chiclete faz ele ficar no estômago por anos. Quem nunca ouviu essa história quando era criança? Você está mascando um chiclete, engole sem querer, e alguém te solta a frase: agora ele vai ficar no seu estômago por 7 anos. Essa ideia assustou muitas pessoas ao longo da vida, mas a verdade é que o corpo humano é muito mais eficiente do que isso. O sistema digestivo tem um processo bem definido para lidar com tudo o que ingerimos, e isso inclui o chiclete. É verdade que o chiclete não é digerido completamente, porque ele contém substâncias, como borracha sintética e resinas que o nosso organismo não consegue quebrar. Mas isso não significa que ele vai ficar grudado no seu estômago ou nos seus intestinos por anos. O que realmente acontece é que o chiclete passa pelo trato digestivo quase intacto e, assim como qualquer outra coisa que o corpo não aproveita, ele acaba sendo eliminado naturalmente pelas fezes em poucos dias. Esse mito provavelmente surgiu porque os pais queriam evitar que as crianças engolissem chiclete com frequência, já que, em grandes quantidades, pode até causar problemas. Se alguém engolir muitos chicletes de uma vez, existe o risco de formar uma espécie de bola, que pode atrapalhar o trânsito intestinal, mas casos assim são extremamente raros. Então, se você engoliu um chiclete sem querer, não precisa entrar em desespero. Seu corpo vai dar um jeito nisso, mas claro, é sempre melhor jogar o chiclete no lixo e evitar qualquer risco desnecessário. Agora que já desmentimos esse mito, vamos para o próximo. Mito número 3. O raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Esse é um dos mitos mais populares e repetidos, mas a realidade é completamente diferente. A ideia de que um raio não pode atingir o mesmo ponto 2 vezes pode até parecer lógica à primeira vista, mas os fatos provam o contrário. Raios seguem um princípio físico simples. Eles buscam um caminho de menor resistência entre as nuvens e o solo. Isso significa que objetos altos e isolados, como arranha-céus, torres de transmissão e até mesmo montanhas, podem ser atingidos diversas vezes pela descarga elétrica. Um dos exemplos mais famosos de que raios caem repetidamente no mesmo lugar é o Empire State Building, em Nova York. Essa icônica construção chega a ser atingida mais de 20 vezes por ano. Outro caso bem conhecido é o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que já foi atingido diversas vezes. Em 2014, um raio danificou um dos dedos da estátua e, em 2023, outro atingiu a cabeça do monumento, gerando imagens impressionantes. Além disso, existem registros de pessoas que foram atingidas por raios mais de uma vez ao longo da vida. O caso mais famoso é o de Roy Sullivan, um guarda florestal dos Estados Unidos que foi atingido por raios incríveis 7 vezes ao longo de sua vida. Apesar do perigo, ele sobreviveu a todas essas descargas elétricas, tornando-se uma verdadeira curiosidade científica.
Esse mito pode ser perigoso porque pode fazer as pessoas acreditarem que, se estiverem em um lugar que já foi atingido por um raio, estão seguras. Mas isso não é verdade. Durante tempestades é essencial tomar precauções. O ideal é evitar áreas abertas, não se abrigar embaixo de árvores e manter distância de objetos metálicos. Para locais muito altos, como prédios e torres, os para-raios são fundamentais para proteger as estruturas e as pessoas ao redor, conduzindo a eletricidade de forma segura para o solo. Portanto, se alguém disser que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, você já sabe que essa afirmação não faz sentido. Na verdade, lugares altos e expostos podem ser atingidos diversas vezes, muitas vezes no mesmo dia. Agora que esse mito foi desmentido, vamos para o próximo. Mito número 4. Tomar friagem da gripe. Se você já ouviu sua avó dizendo para colocar um casaco porque senão ia pegar um resfriado, saiba que essa crença é muito popular, mas não tem base científica. O frio em si não causa gripe nem resfriado. O que realmente deixa uma pessoa doente são os vírus, e não a temperatura do ambiente. A gripe é causada pelo vírus influenza, enquanto o resfriado pode ser provocado por diversos outros tipos de vírus, como o rinovírus. Essas doenças são transmitidas pelo contato com gotículas contaminadas, que se espalham pelo ar quando alguém infectado tosse, espirra ou até mesmo fala perto de outra pessoa. Também é possível contrair esses vírus ao tocar superfícies contaminadas e depois levar a mão ao rosto, especialmente ao nariz, boca ou olhos. Mas se o frio não causa gripe, por que parece que mais pessoas ficam doentes no inverno? Isso acontece porque em dias frios costumamos ficar mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação. Isso facilita a transmissão de vírus, já que as partículas contaminadas ficam mais concentradas no ar. Além disso, o ar seco do inverno pode ressecar as mucosas do nariz e da garganta, tornando o corpo um pouco mais vulnerável às infecções respiratórias. Outro fator que pode ter ajudado a espalhar esse mito é a sensação de mal-estar que algumas pessoas sentem ao pegar frio. Quando estamos expostos a temperaturas muito baixas, o corpo pode reagir com tremores, nariz escorrendo e até fadiga. Isso não significa que estamos doentes, mas sim que nosso organismo está tentando se ajustar à mudança de temperatura. No entanto, se a pessoa já tiver sido exposta a um vírus, o sistema imunológico pode estar mais sensível e a infecção pode acabar se manifestando nesse período. Agora, existe um pequeno detalhe que pode fazer com que o frio tenha uma leve influência na sua saúde. Estudos indicam que temperaturas muito baixas podem enfraquecer temporariamente algumas células de defesa do nosso organismo, dificultando a resposta imunológica inicial contra infecções. No entanto, isso não significa que sair sem casaco vai automaticamente te deixar gripado. A chave para evitar gripes e resfriados continua sendo medidas simples, como lavar as mãos com frequência, evitar contato próximo com pessoas doentes e manter o ambiente bem ventilado. Ou seja, pode ficar tranquilo. Se você sair no frio sem blusa, pode sentir desconforto, mas não vai pegar gripe só por causa disso. O que realmente importa é evitar o contato com os vírus e manter a imunidade forte. Agora que desmontamos mais esse mito, vamos para o próximo. Mito número 5. Comer à noite engorda. Esse é um dos mitos mais persistentes e que causa muitas dúvidas na hora de organizar a rotina alimentar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que comer à noite vai fazer você engordar? Isso é muito comum, principalmente com a ideia de que as calorias consumidas durante a noite são armazenadas de maneira diferente pelas células do corpo. A verdade, no entanto, é bem diferente. O que realmente influencia no ganho de peso é o total de calorias consumidas durante o dia e não o horário em que você come. O nosso corpo não sabe distinguir se a comida foi ingerida de manhã, à tarde ou à noite. Ele apenas processa as calorias e os nutrientes. O que importa é a quantidade de calorias que entra e sai do corpo ao longo do tempo, independente da hora. A ideia de que comer à noite é pior tem um fundo de verdade, mas não é exatamente por causa do horário em si. Durante a noite, nosso metabolismo tende a desacelerar, o que significa que, em algumas situações, comer grandes quantidades de alimentos pesados ou muito calóricos pode ser menos eficaz, já que o corpo não estará tão ativo para queimar essas calorias. Porém, isso não significa que uma refeição leve e balanceada à noite vai resultar em ganho de peso. Outro ponto que pode reforçar esse mito é o hábito de comer à noite sem controle, geralmente associado a alimentos altamente calóricos, como fast food, doces e bebidas alcoólicas. Esses alimentos, quando consumidos em excesso, podem de fato contribuir para o ganho de peso, mas isso não tem relação direta com o horário. O problema está mais nas escolhas alimentares do que no simples fato de comer à noite. Além disso, muitas pessoas se enganam ao pensar que, se não comerem à noite, estarão emagrecendo. Na verdade, pular refeições, especialmente o jantar, pode levar a uma queda na energia e fazer com que você sinta mais fome no dia seguinte, o que pode resultar em excessos durante o dia. O importante é focar em uma alimentação equilibrada e em manter um déficit calórico ao longo do tempo, seja de manhã, tarde ou noite.
Então, a próxima vez que alguém disser que comer à noite vai engordar você, já sabe, o problema não está no horário, mas em como você organiza sua alimentação ao longo do dia. Uma refeição bem planejada, mesmo à noite, não será responsável por engordar. Agora que desmistificamos esse, vamos seguir para o próximo. Mito número 6. Barbas crescem mais rápido se você raspar. Esse é um mito que circula bastante entre homens que tentam manter a barba bem aparada ou desejam aumentar o crescimento de pelos faciais. A ideia de que raspar a barba faz os pelos crescerem mais rápido é algo que muitas pessoas acreditam, mas a realidade é que essa prática não tem impacto no crescimento dos pelos. O que acontece ao raspar a barba é que você corta os fios na superfície da pele, e a parte visível do pelo pode parecer mais grossa ou mais espessa quando cresce novamente, mas isso é apenas uma ilusão. O ato de cortar ou raspar o cabelo não altera a raiz do pelo, que é onde o crescimento realmente acontece. A raiz do pelo é controlada por fatores genéticos, hormonais e nutricionais, e não pela frequência com que o pelo é cortado. O crescimento de pelos faciais é determinado principalmente pela genética e pelos níveis hormonais, como a testosterona. Portanto, mesmo que você raspe a barba regularmente, ela não vai crescer mais rápido ou mais espessa, já que esses fatores estão fora do seu controle imediato. A mudança na espessura ou densidade dos pelos, que algumas pessoas percebem após o barbear, ocorre simplesmente porque o cabelo cortado tem uma extremidade mais grossa, o que cria a ilusão de um crescimento mais rápido e forte. Para aqueles que desejam estimular o crescimento da barba de forma saudável, a melhor abordagem é garantir que você tenha uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, como biotina e vitamina D, que são importantes para a saúde do cabelo e da pele. O uso de produtos específicos para cuidados com a barba, como óleos e cremes hidratantes, também pode ajudar a manter a pele e os fios bem cuidados. Mas lembrar que o tempo de crescimento da barba é algo natural e controlado por fatores internos. Portanto, não se preocupe, raspar a barba não vai acelerar o seu crescimento. É tudo uma questão de genética e paciência. Agora que esse mito está esclarecido, vamos seguir para o próximo. Mito número 7. O sangue é azul dentro do corpo. Este é um mito curioso que muitas pessoas têm, especialmente quando se fala sobre a cor do sangue nas veias. A ideia de que o sangue é azul dentro do corpo e só se torna vermelho quando entra em contato com o oxigênio é completamente equivocada. Na verdade, o sangue humano sempre é vermelho, independentemente de onde ele esteja no corpo. O que acontece é que a cor do sangue pode parecer azul quando observado através da pele, especialmente nas veias. Isso ocorre devido à maneira como a luz interage com a pele e os vasos sanguíneos. A luz branca, como a luz solar, é composta por várias cores. Quando essa luz passa pela pele, as ondas de luz com comprimentos maiores, como o vermelho, são absorvidas mais facilmente, enquanto as ondas com comprimentos menores, como o azul, são espalhadas. Isso cria a ilusão de que o sangue nas veias é azul, mas na realidade ele está apenas sendo filtrado pela pele. Além disso, o sangue nas veias não tem a mesma composição de oxigênio que o sangue arterial. O sangue venoso, que retorna ao coração após circular pelo corpo, tem menos oxigênio e mais dióxido de carbono, o que pode dar a ele uma cor mais escura. No entanto, isso não significa que ele seja azul. Ele ainda é uma tonalidade de vermelho mais escuro. O sangue arterial, por outro lado, tem mais oxigênio e é mais brilhante, com um tom vermelho mais vibrante. Portanto, a cor do sangue nunca é azul. O que realmente acontece é um fenômeno óptico causado pela forma como a luz passa pela nossa pele e reflete de volta para os nossos olhos. Agora que esclarecemos isso, vamos avançar para o próximo mito. Mito número 8. O álcool esquenta o corpo. É muito comum ouvir pessoas dizendo que o álcool ajuda a aquecer o corpo, especialmente em situações de frio, como durante o inverno. Porém, essa ideia está longe de ser verdade. Embora o álcool possa criar uma sensação momentânea de calor, ele na realidade faz com que o corpo perca calor mais rapidamente. Quando ingerimos álcool, ele causa uma dilatação dos vasos sanguíneos próximos à superfície da pele. Isso faz com que o sangue flua mais perto da superfície do corpo, o que pode gerar uma sensação de aquecimento imediato. Esse efeito é o responsável pela falsa sensação de que o álcool está esquentando o corpo. No entanto, essa dilatação dos vasos sanguíneos resulta em uma maior perda de calor, pois o calor interno do corpo é transferido para o ambiente de maneira mais eficiente. Esse processo pode fazer com que a temperatura do corpo diminua gradualmente, levando à perda de calor corporal. Além disso, o álcool interfere no mecanismo de regulação da temperatura do corpo. O hipotálamo, que é a região do cérebro responsável por controlar a temperatura corporal, é afetado pelo consumo de álcool, o que faz com que o corpo tenha mais dificuldade para manter uma temperatura estável. E isso pode ser particularmente perigoso em situações extremas de frio, pois embora o álcool possa fazer você se sentir aquecido por um tempo, ele está na verdade dificultando a capacidade do seu corpo de se proteger contra o frio de forma eficiente.
Esse mito é especialmente preocupante em situações de risco, como durante atividades ao ar livre em baixas temperaturas, onde a exposição ao frio extremo pode levar a condições como hipotermia. O consumo de álcool, nesse caso, pode aumentar o risco de sofrer essas complicações, já que ele diminui a sensação de frio e prejudica a regulação da temperatura corporal. Portanto, a próxima vez que você estiver se sentindo gelado e pensar em beber algo alcoólico para esquentar, lembre-se de que, embora possa parecer que está aquecendo seu corpo, você está, na verdade, prejudicando sua capacidade de manter uma temperatura estável. O melhor é se aquecer de outras formas, como com roupas adequadas e bebidas quentes, como chá ou café, que não interferem nos processos naturais do corpo. Agora que desmistificamos esse mito, podemos seguir para o próximo. Mito número 9. Pessoas podem acordar do nada durante uma cirurgia. Esse é um mito muito assustador que causa preocupação em muitas pessoas, antes de passarem por um procedimento cirúrgico. A ideia de que alguém pode acordar inesperadamente durante uma cirurgia é, na maioria das vezes, um exagero. Embora a consciência anestésica seja uma condição rara, ela é frequentemente confundida com a ideia de que qualquer pessoa pode acordar subitamente no meio de uma cirurgia, o que é muito improvável quando a anestesia é administrada corretamente. Quando uma pessoa é submetida a uma cirurgia, a anestesia é administrada de forma controlada, para garantir que ela esteja completamente insensível à dor e inconsciente durante o procedimento. A maioria das cirurgias, especialmente as mais comuns, são realizadas sob anestesia geral, que impede qualquer sensação ou consciência do paciente durante todo o processo. O anestesiologista monitora constantemente a profundidade da anestesia para garantir que o paciente esteja devidamente sedado e livre de dor, controlando a dosagem de forma precisa. A consciência anestésica é um fenômeno raro que ocorre quando a pessoa, apesar de estar sob anestesia, ainda mantém uma certa consciência durante a cirurgia. Isso pode ocorrer quando a dosagem de anestesia não é suficiente, o que pode fazer com que o paciente se torne parcialmente consciente e possa até ter memórias do que aconteceu durante o procedimento. No entanto, os casos de consciência anestésica são extremamente raros e a maioria dos hospitais e centros cirúrgicos tem protocolos rigorosos para evitar essa situação. Quando ela ocorre, é comum que o paciente tenha amnésia do que aconteceu, já que a anestesia também afeta a memória. Porém, para tranquilizar ainda mais quem tem medo de acordar durante a cirurgia, vale lembrar que a tecnologia e os avanços na medicina tornam esse tipo de acontecimento ainda mais improvável. O anestesiologista é treinado para ajustar as doses de anestésicos de forma personalizada, levando em conta a saúde geral do paciente, seu histórico médico e o tipo de cirurgia. Além disso, antes de qualquer procedimento, o profissional de saúde realiza uma série de exames para garantir que a anestesia será administrada de forma eficaz. Portanto, pode ficar tranquilo. A possibilidade de acordar no meio de uma cirurgia é extremamente baixa. E se você estiver sendo operado em um ambiente hospitalar confiável, você pode confiar que a equipe médica fará tudo para garantir seu conforto e segurança. Agora que esclarecemos esse mito, vamos passar para o último. Mito número 10. Tubarões não têm câncer. Esse é um mito amplamente divulgado por muitas pessoas, especialmente por aqueles que acreditam em remédios milagrosos ou soluções para a saúde baseadas em mitos científicos. A ideia de que tubarões não têm câncer tem sido propagada muitas vezes em livros, documentários e até em produtos de saúde que afirmam que, se o tubarão não desenvolve câncer, talvez o ser humano possa aprender algo com isso e evitar a doença. No entanto, a realidade é bem diferente. Primeiramente, é importante esclarecer que os tubarões, como qualquer outro ser vivo, podem sim desenvolver câncer. A ideia de que eles são imunes a essa doença é uma falácia. Estudos científicos mostram que, embora os tubarões tenham uma taxa de incidência de câncer muito mais baixa do que muitos outros animais, isso não significa que eles não possam ter a doença. Como os tubarões têm uma longevidade maior e estão em contato com uma grande variedade de ambientes aquáticos, a possibilidade de desenvolver câncer, especialmente em tubarões mais velhos, não está descartada. O mito de que tubarões não têm câncer pode ter surgido devido ao fato de que esses animais possuem um sistema imunológico muito eficaz, que pode contribuir para uma menor incidência de certas doenças. Pesquisas indicam que os tubarões têm uma estrutura celular e genética que os torna menos suscetíveis a certos tipos de câncer, o que não quer dizer que eles sejam imunes. Na realidade, alguns tubarões foram diagnosticados com câncer, como outros animais marinhos. Além disso, a crença popular de que os tubarões possuem propriedades milagrosas que podem curar ou prevenir câncer levou a uma demanda de substâncias extraídas de seus corpos, como cartilagem de tubarão. No entanto, estudos clínicos não mostraram evidências suficientes para apoiar a ideia de que a cartilagem de tubarão seja eficaz no tratamento de câncer em seres humanos. O uso de produtos derivados de tubarões, especialmente em tratamentos não comprovados, não tem respaldo científico e pode representar uma falsa esperança para quem está buscando alternativas para a cura dessa doença. Então a verdade é que, embora os tubarões possam ter uma resistência maior a certas doenças, devido à sua
biologia única, eles não estão livres de câncer. Como qualquer outra criatura, eles têm o potencial de desenvolver essa doença, embora seja raro. E para a humanidade, a pesquisa sobre tubarões é importante, mas não deve ser vista como uma solução mágica para o câncer. Com isso, chegamos ao fim da nossa lista de mitos. Agora que todos os mitos foram desmistificados, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o que é verdade e o que não passa de mito. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de mais vídeos como esse. E claro, compartilhe com seus amigos para espalharmos a verdade. Até o próximo vídeo!